tipo de problema que nós vamos aprender a resolver agora é um tipo bem comum dentro da matemática e é muito amplo a quantidade de problemas que nós conseguimos resolver usando a regra de 3, tanto a simples como a composta. Nós usamos as regras de 3 quando a gente tem uma certa proporcionalidade nas grandezas, tá? Então, tudo que é proporcional, a gente pode usar a regra de 3. Em alguns problemas, isso é muito evidente, como problemas de porcentagem, né? Porque a porcentagem é uma proporção, certo? Com o denominador 100, como a gente já viu. Por exemplo, se a gente pega o relógio, o ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos, eles andam pelo relógio de forma proporcional, né? Então, quer dizer, existem muitas coisas e situações no dia a dia que são proporcionais, e por isso que a regra de 3 é tão usada em todos os meios, né? Para quem gosta de prestar concurso, ou vestibular, ou qualquer prova desse gênero, é muito comum que caia muita razão em proporção, em especial a regrinha de 3, tá? Nós vamos começar então estudando a regra de 3 simples, para relembrar do que se trata. Olha, o nome regra de 3 é dado pelo seguinte: quando você tem 3 dados num problema e você precisa achar mais um dado, tá? Então é daí que vem o nome regrinha de 3. Por exemplo, existem situações que nós percebemos a proporcionalidade no seguinte sentido: enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta de forma proporcional, né? E em outros casos, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui de forma proporcional. Para esses tipos de grandezas, a gente tem um nome, né? Quando as duas aumentam de forma proporcional, a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. E quando uma aumenta e outra diminui, a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Mas na prática, o que muda na hora de resolver um problema? Então olha só, numa festa, cada 5 pessoas ocupam, cada 5 pessoas ocupam uma área de 2 metros quadrados. Qual é o total de pessoas na festa, sabendo que a área do evento é de 800 metros quadrados? Bom, então olha só, para a gente montar a regrinha de 3, a gente faz o seguinte, a gente faz assim, né? Eu tenho 5 pessoas, então a quantidade de pessoas e a área, né? Então eu faço assim, 5 pessoas, eu preciso ter uma área de 2 metros quadrados. A gente não precisa colocar a unidade de medida não, porque a resposta vai ser dada já com a unidade de medida, tá? E 800 metros quadrados, eu vou conseguir colocar quantas pessoas? Geralmente a gente chama de X, mas você pode chamar do que você quiser, tá? Então olha só, próximo passo agora é saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E isso é uma coisa que não tem regra, não tem fórmula e você precisa saber interpretar. Esse que é o segredo de quase tudo na matemática, saber interpretar o dado, né? Olha só, se 5 pessoas ocupam 2 metros, o que você acha que acontece quando você tiver 800 metros quadrados? Você concorda comigo que você vai ter que ter mais pessoas? Então quer dizer, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta de forma proporcional. Então quer dizer, se eu coloco essa flechinha para baixo, aqui eu coloco a flechinha no mesmo sentido. Eu estou falando que as duas aumentam de forma proporcional. Professor, mas você falou para mim que aumenta e você colocou uma flechinha para baixo. Olha, a flechinha não representa se aumenta ou diminui, tá? A flechinha está indicando que enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Então as duas flechinhas têm que estar para o mesmo lado para indicar grandezas diretamente proporcionais. Bom, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente pode fazer direto, né? Então a gente tem uma proporcionalidade que é dada pelo seguinte,
5 está para x, assim como 2 está para 800. Certo? Então aqui a gente tem uma equação que envolve duas frações. Como que a gente resolve esse tipo de equação? Bom, eu multiplico em cruz. É assim que a gente resolve. Então quer dizer, eu vou ter 2 vezes x, 2x, igual a 5 vezes 800 dá 4.000. Então, como o dobro de x é 4.000, eu passo 2 dividindo, eu tenho que o x vai ser 2.000, certo? Só que aqui tem um contexto. A pergunta é, qual é o total de pessoas? Então, eu vou lá e coloco na resposta do meu problema. É muito importante também que a gente dê uma resposta completa para o problema, né? Não é 2.000. 2.000 o quê? Olha, está pedindo número de pessoas. Então, 2.000 pessoas. Essa é a resposta do problema que a gente estava procurando, certo? Então, se a cada 2 metros quadrados cabem 5 pessoas, em 800 metros quadrados vão caber 2.000 pessoas. Mais um exemplo. Se abrirmos 6 torneiras, então olha só, se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que elas enchem um tanque em 22 minutos. Então, abrindo 4 delas, 4 torneiras, qual é o tempo que leva para encher o tanque? Bom, aqui a gente tem que pensar um pouquinho, né? Porque olha só, se a gente montar essa proporção aqui, eu tenho quantidade de torneiras e eu tenho o tempo. Tá? Então, vou chamar de TO torneiras e o TE de tempo. Então, com 6 torneiras, a gente enche o tanque em 22 minutos. Com 4 delas, eu vou encher o tanque em quantos minutos? Né? Essa é a pergunta. Bom, só que aí a gente tem que pensar no seguinte. Essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Professor, como que eu faço? Olha, se eu tenho 6 torneiras enchendo o tanque em 22 minutos, se eu diminuir o número de torneiras, eu vou precisar de mais ou de menos tempo? É aqui que está o ponto, vocês entenderam? Então, olha só, se eu tiver menos torneiras, eu preciso de mais ou de menos tempo? Eu preciso de mais tempo. Concorda comigo? Então, quer dizer, quanto menos torneiras eu tiver, mais tempo eu vou precisar. Então, se uma grandeza cresce, a outra decresce. Então, olha só, se as duas flechinhas estão em sentidos opostos, significa que elas são inversamente proporcionais. Tá? Professor, mas aí o que eu tenho que fazer? Para resolver, eu tenho que colocar as duas flechinhas, a proporcionalidade, com a flechinha para o mesmo lado. Então, como seria isso? Olha, eu pego aqui, por exemplo, esse lado que é o 6 dividido por 4, igual, ficaria 22 dividido por x se fosse diretamente, mas não são inversamente. Então eu troco, né? Em vez de colocar 22 sobre x, eu sigo a flechinha, x sobre 22. Vocês entenderam a ideia? Então, é na proporção que a gente tem que mexer quando a gente trabalha com a regrinha de 3 com grandezas inversamente proporcionais. Então, fazendo aqui eu vou ter 4 vezes x e 6 vezes 22. Então, x vale quanto aqui? 33. Ou seja, 33 minutos é o tempo que eu preciso para encher o mesmo tanque somente com 4 torneiras. Tá? Então, é aí que está o segredo. Você precisa interpretar o que o exercício te deu, para você saber se a grandeza são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá bom? Bom, mais um exemplo. Quando colocamos um objeto de 10 kg na extremidade de uma mola, ela passa a ter o comprimento de 42 centímetros. Então você imagina o seguinte, ó, eu tenho lá uma parede assim, né? Vamos supor que eu tenho uma parede, para ficar mais fácil a gente imaginar. E eu tenho uma mola pendurada na parede, certo? E aí eu coloco um peso na mola
e essa mola ela estica de acordo com o peso que tem aqui na extremidade dessa mola. Essa que é a ideia do problema, tá? Então olha só, se com 10 quilos ela tem um comprimento de 42 centímetros, qual deve ser o peso do objeto para que a mola tenha 84 centímetros? Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui ó, o peso, né, que seria a massa lá do objeto de 10 quilos, certo? E o comprimento. Então, com 10 quilos, eu sei que ela mede 42 centímetros. Para ela ter 84 centímetros, qual deve ser o peso? Bom, se eu aumentar o peso, você acha que a mola estica mais? Ou seja, ela aumenta o comprimento ou ela diminui? Ela aumenta, né? Porque maior o peso aqui, mais a mola vai ficar esticada. Então são grandezas diretamente proporcionais, tá? Nesse contexto. Como que a gente resolve então? Olha, aí é fácil, né? 10 sobre x igual a 42 sobre 84. Tá? Então, de novo, multiplicando em cruz, eu vou ter 42x igual a 840, né? Então, toda vez que eu tiver uma proporção é uma igualdade entre frações. Beleza? Então, eu vou ter o que aqui? Que o x vale 20, né? Porque esse zero cancela com esse. Não, dá para simplificar aqui direto, né? Se fosse 84, 2 vezes 42, 84. Então 2. E o zero que está aqui, a gente já coloca ele direto aqui. Ou seja, eu precisaria de 20 quilos. Certo? Então quer dizer, se o meu pezinho lá fosse de 20 quilos lá do meu objeto, a mola teria um comprimento de 84 centímetros. O motorista leva 18 segundos para completar um percurso andando a 200 km por hora. Então a velocidade média, né? A unidade de medida aqui km por hora. Se sua velocidade fosse de 240 km por hora, quanto tempo ele levaria para percorrer o mesmo percurso? Bom, então essa é a grande pergunta, né? Como que a gente faz então? Olha, eu tenho lá o tempo, né? E eu tenho o percurso, certo? Eu sei que com 18 segundos ele precisou andar 200 km por hora para percorrer o percurso, né? Se ele tiver 240 km por hora, quanto tempo ele vai precisar? Então a pergunta é, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Essa é a grande pergunta. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Bom, se eu aumentar a velocidade média, você concorda que eu vou precisar de menos tempo? Então, quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto para percorrer todo o percurso? Tá? Perceba aqui também que é o mesmo percurso, tá? Porque se não é o mesmo percurso, a gente não tem como comparar, tá bom? Então, aumenta a velocidade média, diminui o tempo gasto. Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, como que eu faço? Eu tenho que seguir o sentido da flechinha, tá bom? Então, como seria seguir o sentido da flechinha? Eu tenho que inverter as frações, uma delas, né? Para que eu consiga resolver de forma verdadeira essa equação, tá bom? Então, olha só, eu vou ter 18 sobre x é igual a outra fração, então inverso. Inverso fica 240 dividido por 200. Professor, qual fração eu preciso inverter? Qualquer uma delas. Não tem nenhum problema você inverter só essa ou só essa, desde que você inverta somente uma delas para que elas fiquem com a flechinha para o mesmo lado. Essa que é a ideia da regra de 3, tá bom? Bom,
Aqui dá para simplificar algumas coisas, né? Como, por exemplo, por 10, para cancelar esse zero. E ainda depois eu posso simplificar mais um pouquinho aqui por 4. Então, essa igualdade vai virar o quê? Vai virar 18 sobre x igual a 24 por 4, 6, 20 por 4, 5. Olha, é interessante você simplificar as frações, né, quando isso é possível, para você evitar conta grande, né? Por exemplo, aqui eu não simplifiquei por quê? Porque o 42 e 84, na verdade, poderia ter simplificado já aqui direto, que seria mais rápido o resultado, né? Mas como o 42 e o 84 aqui, depois que virou 840, 840 é múltiplo do 42, porque é 20 vezes 42, então estava mais fácil para fazer a conta, né? Então, quando der para simplificar, é bom que você simplifique para evitar conta grande. Principalmente se você não tiver o celular ou uma calculadora, quanto mais conta, mais é a chance de você errar, tá? Bom, então olha só, aqui vai ter 6 vezes x, 6x. 18 vezes 5 vai dar quanto isso daí? Vai dar 80, certo? Ó, 5 vezes 8, 40, sobe 4, né? Ó, que vai dar 18 vezes 5, então 5 vezes 8, 40, sobe 4, então dá 90, né? Não é 80, 90, certo? Então eu tenho aqui 90 igual a 6x. Então o x passa dividindo, eu vou ter o quê? Eu vou ter 15, né? Ó, 90 dividido por 6 vai dar 15, certo? Ou seja, como eu estou querendo achar o tempo, 15 segundos, tá? Beleza? Então quer dizer, o lance aqui é a gente conseguir interpretar o resultado, tá? Se são grandezas, então, diretamente proporcionais, né? Ou inversamente proporcionais. Esse que é o grande... Tá? Então, quando são diretamente proporcionais, não tem muito o que fazer, você só multiplica em cruz. Quando for inversamente proporcionais, você precisa colocar as frações com a flechinha para o mesmo lado, né? Então, isso equivale a você multiplicar uma fração, igualar uma fração, pelo inverso da outra.